dar uma boa noite a todos que estão nos acompanhando aí, né? E os demais vereadores que estão e passar a palavra para o senhor aí que passa os números para nós. Não, beleza, então, boa noite a todos também, né? Eu vou ficar de olho aqui, pode ser que ainda chegue algum participante, né, que ainda não pediu Sim, permissão, não pediu permissão para entrar na sala ainda, né? Mas assim que eu ver que alguém chega, daí eu vou colocando eles na sala também, né? Então, beleza. a audiência hoje é para a gente rever algumas coisas da Lua que a gente já passou na outra audiência, né, que a prefeitura fez, né? Então, a gente vai praticamente dar uma revisada naquilo que a gente já passou, né? E essa audiência daí ela é a audiência promovida pela Câmara de Vereadores, né? Que também a Câmara também tem que fazer uma audiência tanto na elaboração da LDO, né? Como também na elaboração da LOA, né? A Lei Orçamentária Anual. Então, o que a gente vai passar para vocês são alguns relatórios, alguns anexos, algumas telas, né? Sobre os valores que foram orçados para o orçamento de 2021, né? Eu vou tentar abrir o arquivo aqui agora para ver se todo mundo consegue acompanhar ele, né? Deixa eu ver aqui. Só queria ver se o pessoal consegue acompanhar o arquivo aqui. Sim, dá de ver. Está aparecendo? Tá. Não, beleza, então. Então, como eu já falei, então a audiência de hoje é sobre a Lei Orçamentária Anual de 2021 e é a audiência promovida pelo Poder Legislativo, né, pela Câmara de Vereadores. Então, nessa primeira tela aqui, conforme a gente já havia colocado, né, na outra audiência, né, ela mostra a receita prevista para ano que vem, né? Então, nós estamos prevendo arrecadar em 2021 um total de 22.600.000 reais, né? Então, aqui na tela a gente tem dividido, né, por categoria econômica, né, o que a gente pretende arrecadar em cada uma dessas categorias, né? A receita tributária, a receita de contribuições, receita patrimonial, receita de serviço, as transferências, né, que representam quase o total, né, de toda a arrecadação que está prevista, né, 20 milhões, né? Outras receitas correntes e as receitas de capital, que são as receitas para investimentos, que nós orçamos para ano que vem 186 mil reais, né? Operação de crédito, 14 mil, alienação de bens, né, que são vendas de bens, né, ou em utilização já, 12 mil, e os convênios, né, tanto na esfera federal como estadual, nós estamos prevendo, então, arrecadar para ano que vem 160 mil reais. Então, a gente sempre fala, né, que a receita de capital a gente orça assim um valor quase que simbólico, né? Porque o orçamento ele é executado por fonte de recurso. Então, se arrecadou um convênio de 500 mil, de 1 milhão, né? Faz a suplementação pelo excesso de arrecadação e executa ele normalmente, né? Então, para não ficar um orçamento assim tão exagerado, muito alto, né? Para o exercício. Nessa outra tela aqui a gente mostrou, né, está mostrando o que o município arrecadou em 2018 e 2019 em cada uma dessas categorias e o previsto para 2020 e 2021, né? Então vocês podem ver que 2018 a arrecadação total foi 19.479 e 2019 21.946. E aqui o 2021 que a gente está previndo, né, conforme a gente já viu na outra tela, né, 22.600.000. Então, assim, só para ter um pouquinho do histórico, né, o que aconteceu nos anos anteriores. Até porque lá na LDO, a LDO, ela diz que quando o executivo manda a LOA para a Câmara, né, o orçamento, ele tem que ter uma mensagem de encaminhamento, né? E nessa mensagem ele pede que sejam colocados alguns valores históricos assim da arrecadação realizada, da despesa executada assim dos anos anteriores. Então isso aqui é um relatório, na verdade, para atender aquilo que está escrito lá na LDO, né? E esses quadros aqui, esses relatórios, vocês podem ver que eles estão dentro daquela mensagem de encaminhamento do orçamento, né, que foi junto com o orçamento para a Câmara. Aqui nós temos um relatório mais extenso, né? O histórico do que o município arrecadou de 2008 até 2019, né? Então, vocês podem ver que a receita ela vem tendo assim uma crescente todo ano, né? Ela vem aumentando, né?
Então, esse ano que a gente teve um ano um pouquinho diferente por causa da pandemia, mas ainda a gente vai acabar arrecadando aquilo que estava previsto por causa daqueles incrementos que o governo federal mandou, né? Todos aqueles recursos para a Covid, né? Então, a gente vai acabar arrecadando basicamente o que estava previsto no orçamento, ou talvez até um pouco mais do que estava previsto. Aqui nós temos a nossa despesa agora já, né? Por unidade orçamentária. Então, aqui nós estamos mostrando quanto é que está orçado de despesa para cada um dos setores da prefeitura, né? Cada um das secretarias, cada um dos fundos, né? E também a despesa ela vai fechar em 22 milhões e 600 mil reais, né? Então, a Câmara tem um orçamento de 840 mil, o gabinete 425 mil, e assim por diante, né? Então, em cada setor desse, vai ser executado o orçamento, vai ser feito os empenhos da despesa durante o exercício de 2021. Aqui nós temos um histórico, né, das despesas por função, né, função de governo. Então, aquilo que foi realizado em 2018 e 2019 e também as previsões para cada uma das funções para 2020 e 2021, né? Então, aqui já é uma divisão um pouquinho diferente, né, que a gente tem dentro do orçamento quando ele é executado, né, na prática, né. Ó, esse aqui são agora ó, já os valores orçados, né, para ano que vem por ação, por projeto atividade, né. Então, você pode ver que a subdivisão já fica um pouquinho maior, né. Então, dentro do orçamento, nós temos diversas ações, que elas já vêm lá do PPA, né? Essas ações aqui, elas estão previstas lá dentro do PPA, dentro dos programas, né? Então, o código dessas ações, né, desses projetos, a gente define aqui na frente, ó. Tudo que começa com 0, a gente chama de operação especial, e tudo que começa com 2 é atividade, né? Então, dentro das operações especiais, nós temos o pagamento dos aposentados e pensionistas, a contribuição para o PASEP e a amortização da dívida. Então, esses são os valores que nós temos orçado para o ano que vem. Ó. 480 mil para pagar a folha dos aposentados, 281 mil, que é a contribuição ao PASEP, e 150 mil para amortização dos empréstimos que a prefeitura tem. Então, ano que vem, na verdade, a gente vai estar pagando, né, aquela operação de crédito que o município contraiu, né? E as outras são as atividades, ó, né? Se nós pegarmos, por exemplo, aqui, ó, o que conta, na verdade, para o 25% da educação? É o 2022, o 23 e o 25. São essas 3 atividades. Toda a despesa que é empenhada dentro dessas atividades é que vai contar para o 25%, né? Só essas despesas, né? Se nós pegarmos, por exemplo, merenda, o apoio ao esporte amador, ele até faz parte da educação e do desporto, né? Mas o que a gente empenha ali dentro, ele não conta para os 25%, né? Aqui nós temos já agora, né, a despesa e a receita por categoria econômica, né? A receita a gente já havia visto lá na frente, né? E aqui nós temos a despesa agora dividida por categoria. Então, pessoal e encargos, né? Tudo que é despesa de folha de pagamento, 11 milhões e 13 mil 980 reais. Juros da dívida, 30 mil. E outras despesas, né? São as despesas de manutenção, 9 milhões 329. E as despesas de capital, né? Os investimentos somam 903 mil reais, né? Então, investimentos é uma despesa de capital e a amortização da dívida também ela é considerada uma despesa de capital, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, na execução do orçamento, as despesas aqui de cima elas começam com 3, né? 3 é a despesa corrente e a despesa de capital ela começa com 4, né? 44,90, 46,90 e assim por diante, né? Aqui nós temos já agora a divisão da despesa do orçamento por programa do PPA, né? Então, isso aqui é uma outra subdivisão que tem dentro da execução do orçamento, né? Por programa do PPA, né? Então, o programa da Câmara de Vereadores, ele é chamado Processo Legislativo, a despesa do gabinete do prefeito, Gestão Administrativa Superior,
Ele tem administração, serviço de comunicação, o programa da saúde, ele é chamado o 401, ele é chamado Saúde para Todos, é um programa que tem dentro do PPA, né? E dentro desse programa é que tem as ações depois, né? Os projetos, atividades, as operações especiais, né? Pode ver tudo que é operação especial lá embaixo, né? O 000, encargos especiais, ali tem aqueles 3 itens que a gente comentou na tela anterior, né? Pagamento de aposentados, contribuição para o PASEP e amortização da dívida. Então, isso somando o ano que vem, a gente tem uma previsão de estar gastando com essas 3 despesas R$ 911 mil, né? Aposentados, PASEP e amortização da dívida. Então, sempre somando, né, todas as telas em 22 milhões e 600 mil reais. Aqui nós temos, nessa tela aqui, o demonstrativo das transferências financeiras, né? Então, como a gente já falou, né, as entidades, né, apartadas do orçamento, os fundos, a Câmara, né, eles têm despesas, né, e receitas, né? Algumas têm receitas, no caso da Câmara não tem receita, só tem repasse da Prefeitura, só suprimento, né? Mas o Fundo da Saúde, ele tem receita própria, né? Lá entra o PSF, entra dinheiro do Pax, do PAB, da farmácia básica. Então, diversas receitas do Fundo da Saúde ele recebe diretamente no fundo. Mas para fazer complementação ao orçamento total da saúde, o município tem que transferir recurso financeiro para o fundo, né? E para fazer o equilíbrio da receita e despesa do Fundo da Saúde, a Prefeitura teria que repassar no ano que vem R$ 3.511.440, né? Para fazer o equilíbrio do orçamento da receita e da despesa. Para o Fundo da Infância, 94 mil, o Fundo da Habitação, 24, Fundo da Agricultura, 1.302.000, Fundo da Assistência, 406 mil. E para a Câmara de Vereadores, né, o orçamento de 840 mil. Então, só de transferências financeiras, né, para ano que vem, está previsto o total de R$ 6.178.040. Aqui nós temos uma outra tela que já desdobra, né, por elemento, por modalidade de aplicação, o orçamento da Câmara de Vereadores, né? Então, na receita, nós temos a transferência financeira de 840 mil e na direita nós temos as despesas, né? Já separada por modalidade de aplicação, né? Então, tudo que começa com 31 aqui é a despesa de pessoal, né? 33 é manutenção e 44 é investimento. Aquilo que a gente falou, né? Despesa corrente começa com 3, despesa de capital começa com 4, né? Então, nós temos lá, ó, com folha de pagamento, 477 mil, transferências a instituições privadas, né, que é o 3350, são as contribuições que a Câmara faz para o CAV, para o VESC, né, tudo que é contribuição, ele é empenhado como 3350, né, transferências a instituições privadas. Daí o 3390, né, que são as despesas de manutenção, e os investimentos, que é o 4490, né. Aqui nós colocamos um histórico, ó, desde 2009, qual foi o índice aplicado pelo município em saúde, né? Qual o percentual gasto em saúde nesses anos, né? Então, vocês podem ver que sempre fica um pouquinho abaixo, um pouquinho acima de 20% nos últimos anos, né? E aqui nós colocamos, ó, a receita de impostos prevista para 2021, né? Que é a base para a saúde, 17.326.000. A receita vinculada prevista para 2021, né, aquelas receitas que entram diretamente dentro do fundo da saúde, R$ 1.449.500. E o orçamento da saúde para o ano que vem foi de R$ 4.960.940, né? Então, isso, né, se o orçamento fosse executado como ele foi previsto, daria 18,38% o gasto em saúde no ano de 2021. Eu até coloquei aqui, ó, de acordo com a emenda constitucional 55, os repasses dos adicionais do FPM, que ocorrem nos meses de julho e dezembro de cada ano, não integram a base de cálculo do mínimo para aplicação em saúde, que é de 15%, né? Então, aqueles 300 e poucos mil que o município arrecadou em julho
e vai arrecadar mais 300 e alguma coisa agora em dezembro, né? Esses valores, eles não precisam gastar 15% com saúde, né? Ele não integra a base de cálculo da receita de impostos, que é base para a saúde. Este ano,